Oi, eu sou o Gabi e esse é mais um vídeo aqui da 20 e poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou pelo menos eu tento. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre rótulos. Se você assistiu o nosso último vídeo, você viu que eu falei um pouquinho sobre preconceito e sobre algumas palavrinhas como gordofobia, LGBTfobia, machismo, racismo, entre outras coisas. E aí, a gente também conversou nesse vídeo sobre empatia. E é muito comum, quando eu converso com algumas pessoas sobre esse lance do preconceito e tudo mais, delas falarem assim: ah, mas sabe o que eu acho? Eu acho que se não tivesse rótulo, tava tudo resolvido, sabe? O problema é que tem muito rótulo. A questão é que quando uma pessoa ela fala isso, ela tá falando como se o rótulo fosse o problema e não o preconceito dela. Porque ela acha que é o rótulo que causa o problema, né? Ela acha, então, se um menino gay, ele falar que ele é gay, não é isso que incomoda a pessoa. É o fato de existir um rótulo chamado gay. Juno, por favor, né, filha? Por favor, né, filha? Não. Pronto, vai lá. E a gente sabe que não é assim que funciona. Se tem uma coisa que nós, seres humanos, temos a necessidade, é de rotular as coisas. Senão, os países não teriam nomes, o tempo na história não teria nome, nada teria nome. Só que o rótulo ele é importante até por uma questão de organização social mesmo. E aí, uma coisa também muito comum da gente ouvir, ainda mais falando sobre a questão LGBTQIA+, é que, meu Deus, mas é uma sopa de letra, tem um monte de letra. Eu aposto uma grana com você que está assistindo esse vídeo, que a pessoa que faz esse comentário é porque ou ela não faz parte da comunidade LGBTQIA+, ou porque provavelmente a letra dela está muito bem representada ali. O rótulo, ele é muito importante para nós, como indivíduos, a gente se posicionar no mundo. Então, por exemplo, pra gente que nasceu no Brasil, é importante a gente ter um rótulo chamado brasileiro, porque isso traz pra gente uma série de coisas que esse rótulo significa. Que o povo brasileiro é um povo animado, acalorado, que a gente gosta de carnaval, que a gente gosta de falar, que a gente é mais afetuoso uns com os outros. Isso é importante, isso localiza a gente no mundo. E o rótulo, ele é muito importante também pra gente achar pessoas que se parecem com a gente. Porque quando a gente acha essas pessoas, a gente ganha força e a gente consegue entender melhor o que a gente tem que fazer para a gente não cair em cilada ou para a gente se proteger, para a gente entender melhor os nossos direitos. E aí também a gente tem que entender que a sociedade ela é feita de conceitos que a gente inventou. A gente inventou. Não existia estrutura social, não existia nada. A gente que foi criando nome para as coisas, a organização e tudo mais. E a sociedade é uma coisa que ela está sempre em evolução. E isso é quase que cientificamente provado, porque é só você pegar a história mesmo, que você vai ver que a sociedade ela está sempre em evolução. É nossa ilusão achar que nunca vão parar de existir letras, né, no LGBTQIA+, ou em qualquer coisa que seja. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma analogia que talvez faça vocês entenderem. Porque essa questão de rótulo tem muito a ver com identidade. Identidade tem muito a ver com pertencimento. Então, se hoje a gente descobre que existe uma ilha entre o Japão e a Austrália, e lá vive um povo, a gente não vai simplesmente chamar esse povo de japoneses porque eles estão perto do Japão, e não vai chamar eles de australianos porque eles estão perto da Austrália. Porque, na prática, pode ser que eles não se identifiquem com nenhuma daquelas culturas. O que a gente vai fazer? A gente vai conversar com aquelas pessoas, vai ver como que elas se identificam e aí nós, como sociedade, vamos dar um nome para aquelas pessoas. E aí, tendo um nome, elas meio que passam a existir na nossa linha do tempo. Então o rótulo, ele é muito importante para essa questão também da existência, de marcar que aquilo aconteceu, né? O rótulo ele até vem disso, né? Da organização. A gente meio que encaixa aquilo na nossa sociedade, né? A gente acha uma caixinha e encaixa. Então a gente tem que sempre lembrar que a sociedade está sempre em mudança. E sempre vão surgir novas palavras. Isso é... E sempre vão surgir novas palavras em tudo. Até pouco tempo atrás não existia a palavra Google. E hoje em dia Google é quase um verbo, uma ação. Todo mundo fala, dá um Google. Isso não existia. Então, se a gente não tem problema para botar palavras novas em tecnologia, por exemplo, em internet, palavras como online, rede social, curtidas, ou ressignificar as palavras, a gente não tem que ter problema para usar as palavras para fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis e seguras na nossa sociedade. Que é muito ruim quando você tá... E eu acho que todo mundo passa por isso, porque todo mundo foi adolescente um dia.
É muito ruim você achar que você não pertence a lugar nenhum. É muito ruim você achar que você está errado, que você não existe. Isso gera muitos problemas na nossa saúde mental, na nossa vida, e isso pode deixar marcas para sempre com a gente. Gabi, você acha então que uma sociedade mais igualitária seria uma sociedade sem rótulos? Não, uma sociedade igualitária seria uma sociedade onde todos os rótulos têm o mesmo peso. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você tem sugestões para temas, ou se você acha que tem alguma coisa que eu falei nesse vídeo que você acha que dê para aprofundar e fazer outro vídeo, deixa aqui nos comentários. Fala também o que você acha. É muito importante que os comentários sejam uma forma da gente dialogar. Se você já sabe as coisas que eu falei nesse vídeo... Se você já sabe das coisas que eu... Potinho! Se você já sabe das coisas que eu falei nesse vídeo, compartilha com quem não sabe, dá um like e segue a gente nas nossas redes sociais. Aqui é o Gabi e até o próximo vídeo. Tchau! Tá bom. Ficou bom isso? Não gostou, né? Gostei. Tá cansado já? Dor de cabeça.